Olá, pessoal! A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, ouvintes e irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje, 7 de agosto de 2024, quarta-feira. Bom dia! Já são aí mais de 7 horas da manhã. Eu resolvi vir aqui no Jardim Botânico na parte da manhã, tá? Hoje eu resolvi mudar o meu período aí do dia, tá ok? Pois então, nós começamos ontem no 36º vídeo, né, do dia 6 de agosto, começamos o capítulo 12 e nós entramos aí na natureza pecaminosa e lemos a definição de depravação. E hoje, no 37º vídeo, nós vamos estar lendo o significado da depravação total, tá? Estamos aí na jornada de leitura do livro de Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus, um autor, Dr. Wesley, né, conhecido aí no mundo todo, tá? E o livro A Grande Salvação de Deus é um livro que serve de base teológica para as nossas vidas, tá bom? No início da minha conversão, esse livro foi muito bom para mim, ainda é bom até hoje. Então eu senti no coração em poder compartilhar com vocês, tá ok? Pois então, você que é novo no canal, está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui no canal Irmão Pedro Rodrigues, você é especial. Inscreva no canal, tá? Acione o sino das notificações para você ficar por dentro dessa jornada de leitura, tá ok? E muitas outras jornadas de leituras que virão, tá? Futuramente eu quero estar falando aí do A Era das Trevas, um livro até os confins da Terra. A Era das Trevas é o volume 3. Vamos estar falando aí do século IV até o século XVI, um período aí que o cristianismo viveu meio turbulento, né? Então vamos lá, pessoal, vamos estar dando início na leitura de hoje. O significado da depravação total, capítulo 12, a natureza pecaminosa. Vamos de leitura. O significado da depravação total. O termo depravação total, entre aspas, é frequentemente usado para descrever nossa condição de queda. Embora não seja um termo bíblico, é usado por teólogos evangélicos. Precisamos entender claramente o que a Bíblia ensina sobre a depravação total e também o que não está implicado no termo. Primeiro, número 1. A alma inteira é afetada. Toda a personalidade, o ser interior é influenciada pelo pecado. Todas as habilidades, poderes e faculdades do espírito humano, da alma ou do corpo são prejudicadas e desestruturadas de algum modo. Os sentimentos e emoções tornam-se alienados e desordenados. A mente é obscurecida. Efésios capítulo 4, versículo 18. Enquanto a vontade é enfraquecida e pervertida. Jeremias capítulo 3, versículo 21. E até mesmo escravizada. Tito, capítulo 3, versículo 3. Todos os poderes mentais, imaginação, Gênesis, capítulo 6, versículo 5, e Isaías, capítulo 65, versículo 2, e Isaías, capítulo 66, versículo 18. Memória e razão, Mateus, capítulo 16, versículo 8, Marcos, capítulo 2, versículo 8, são afetados. A consciência é enfraquecida. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, ferida
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, maculada, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, corrompida, Tito, capítulo 1, versículo 15, e até mesmo cauterizada, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Eu vou estar lendo novamente as 6 últimas linhas, sem as referências bíblicas, tá? Para poder ficar melhor a compreensão. Vamos lá. A mente é obscurecida, enquanto a vontade é enfraquecida e pervertida, e até mesmo escravizada. Todos os poderes mentais, imaginação, memória e razão são afetados. A consciência é enfraquecida, ferida, maculada, corrompida e até mesmo cauterizada. Número 2. A alma perde tudo de positivo. Abre aspas, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos capítulo 7, versículo 18. Nas coisas espirituais, longe da graça de Deus, a pessoa torna-se impotente. Abre aspas, mas pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Para fazer a boa obra do Senhor, a pessoa tem de ser auxiliada e equipada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Em si mesmo, ninguém pode realizar o bom trabalho que Deus deseja. Tito, capítulo 2, versículo 14 e Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Todos os nossos atos justos, longe da graça divina, são como trapos de imundícia aos olhos de Deus. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mesmo buscando servir a Deus, frequentemente patinamos entre o desejo de dar glória a nós mesmos e a Deus. Nenhum esforço humano pode ser perfeitamente realizado, mesmo com a mais pura e digna motivação, longe do auxílio do Espírito Santo. Número 3. A alma é continuamente depravada. A influência do poder depravador, enfraquecedor e obscurecedor da natureza pecaminosa afeta continuamente o ser e o poder de cada pessoa. Ela é continuamente inclinada a escolher seu próprio querer e seu próprio caminho, a depender de seus próprios recursos e força, e a estar aberta a sugestões tentadoras, pelo menos momentaneamente. Sua natureza está continuamente num estado de aversão potencial ou latente, ou até mesmo de hostilidade a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. Desde o Éden, há nos pecadores uma aversão não manifesta à vontade de Deus e até mesmo à sua presença. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Essa aversão pode tornar-se ativa e visível a qualquer momento. O pecador tende a não deixar espaço para Deus em sua mente. Salmo número 10, versículo 4. Paulo afirmou, abre aspas, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Romanos capítulo 7, versículo 21. Número 4. A alma está sujeita à lei do mal progressivo. Pessoas más vão de mal a pior. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. A menos que seja controlado pela graça, o pecado se torna. O pecado, a menos
A menos que seja controlado pela graça, o pecado se torna mais natural, mais habitual, mais destemido, mais vil. O pecado deprava continuamente e assim a alma se afasta cada vez mais de Deus e se afunda cada vez mais na negligência espiritual, desobediência e males de toda a espécie. O pecado se reproduz. Uma única forma de pecado abre a porta para outras formas de pecado. A natureza da infecção do pecado é de manter-se espalhando. O pecado cauteriza a natureza da pessoa e assim o mesmo pecado pode ser repetido com cada vez menos ação de consciência. Nem todas as formas de pecado são igualmente tentadoras a todas as pessoas. O pecado sempre é pessoal e a natureza do pecado se manifesta de diversas maneiras. Uma pessoa pode ser capaz de se disciplinar ou mesmo de se refazer de alguns pecados, mas a natureza do pecado sempre estará lá. Todos nós temos nossas áreas mais fracas. Para alguns, podem ser os pecados da carne, como glutonaria, tentação sexual, preguiça. Para outros, podem ser os pecados do espírito, como orgulho, vontade própria, ressentimento. A graça divina que mobiliza nossa consciência, a providência de Deus e a restrição do espírito podem ajudar na supressão de alguns dos aspectos da natureza pecaminosa. Graças a Deus por seu trabalho de restrição do espírito. Graças a Deus, ainda mais, pela libertação que descreveremos mais tarde. Romanos capítulo 7, versículo 25. Número 5. A depravação da alma é incurável longe da graça de Deus. Um pouco de autodisciplina, renovação e desenvolvimento de verdadeiro caráter é possível. Uma pessoa pode controlar muitos de seus atos externos, mas não pode limpar o próprio coração. A menos que Deus a salve, ela morrerá não salva. Ao menos que Cristo a liberte, ela morrerá escrava do pecado e de Satanás. A menos que o sangue de Cristo a purifique, ela morrerá impura. Ninguém pode transformar a própria natureza. Ninguém pode ser seu próprio Salvador. Amém, meus queridos? Eu deixo aqui o 37º vídeo, tá? O significado da depravação total. E eu vou ler aqui as 5 últimas linhas, tá? Desse vídeo, tá ok? Vamos lá. A menos que Deus a salve, ela morrerá não salva. Prestem bem atenção, ó. Ao menos que Cristo a liberte, ela morrerá escrava do pecado e de Satanás. A menos que o sangue de Cristo a purifique, ela morrerá impura. Ninguém pode transformar a própria natureza. Ninguém pode ser seu próprio Salvador. Tá vendo? Tudo está em Jesus Cristo, o nosso único Salvador, tá? Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo, ele tem o poder de nos purificar, de nos limpar, de nos salvar, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu vou deixar aqui o 37º vídeo do dia 7 de agosto de 2024, nessa manhãzinha de quarta-feira, tá? Já quase 8 horas da manhã. Eu resolvi vir aqui no Jardim Botânico hoje cedo. Resolvi trocar aí o turno, né? Estava vindo aqui no período da tarde. Resolvi
decidi vir aqui hoje no período da manhã. Pois então, não esqueça, tá, de estar deixando aí o seu like, o seu gostei. No último vídeo, eu fiz um resumo rápido aí no começo do vídeo, falando da morte espiritual, né, da morte física e da morte eterna. Mas eu quero deixar aqui claro para vocês que na morte espiritual, quando o Espírito Santo ele abandona a pessoa por causa do pecado, ele tem uma chance de remissão, tá? É quando ele arrepende dos seus pecados, ele entrega verdadeiramente, genuinamente a Jesus, e o Espírito Santo volta na vida dele, na presença dele. Só não tem uma segunda chance quando é a morte eterna, que a pessoa ela morre e ela é condenada ao fogo eterno. É a morte eterna, tá? E a morte física, né? Eu tinha falado que nós vamos morrendo aos poucos por causa que o pecado entrou no mundo, né? Então nós temos que um dia, se não formos arrebatados, nós temos que descer para a sepultura. A morte física é a morte do corpo, né? É o corpo aí morrendo aos poucos, né? A partir do momento que nós nascemos, vivemos, nós já começamos a morrer. Então, eu quero deixar claro aqui que na morte espiritual ainda existe uma chance. É quando a pessoa aceita Jesus como seu único Salvador e tem Jesus como seu único Deus para a sua vida. Então o Espírito Santo ele adentra no ser da pessoa e ele faz a obra, tá? Lá em Colossenses fala que a obra que o Senhor começou, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Então, meus queridos, existe na morte espiritual, existe uma chance da pessoa retomar o seu processo com Deus, tá? Na morte espiritual. A morte espiritual é quando a pessoa ela entra no pecado de iniquidade, prostituição, né? Corrupção. Então o Espírito Santo ele dá uma afastada, ele abandona a pessoa. Então a pessoa passa a morrer espiritualmente, tá? Eu vou ficando por aqui com um forte abraço. Eu estou falando, dando esse resumo novamente, porque eu esqueci de falar que na morte espiritual a pessoa tinha chance de retomar, de retornar a Deus, tá? Então eu quero deixar esse detalhe aqui, tá bom? Vamos que vamos, meus queridos. É com muita alegria e louvor que eu deixo aqui mais um conteúdo. Eu estou aqui no Jardim Botânico. Amanhã está linda, linda, linda. Eu quero mostrar para vocês aqui uma árvore que o sol pegou ela aqui. Ela está linda. Não sei se no vídeo vai dar para me mostrar bem, mas aqui aos meus olhos aqui, essa árvore está maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo trazer ela aqui para vocês. Olha lá que linda, tá vendo? O céu está lindo aqui no Jardim Botânico em Goiânia, tá bom? Aí, olha que árvore linda, o sol pegou nela aqui, ó, fez um contraste com o céu, muito lindo. Pois então, pessoal, vamos que vamos. Que Jesus abençoe a todos, na alegria e no louvor, tá? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Oh, glórias! Bom dia a todos.